Em um mundo de incertezas e desafios, onde as dificuldades espirituais e materiais parecem insuperáveis, um homem comum decide se aprofundar nas promessas de Deus. Ele ouve falar sobre a verdadeira prosperidade que vem do alto, mas será que ele será capaz de superar suas dúvidas e medos? A jornada de fé que ele está prestes a iniciar irá transformá-lo de maneira que ele jamais imaginou. A cada dia ele será levado a descobrir a verdade sobre a prosperidade divina. Prepare-se para uma história de superação, transformação e uma busca incansável pelo reino de Deus. A manhã estava fria e os raios do sol mal começavam a romper a escuridão do dia. Ele, um homem comum, sempre lutou contra a maré da vida. Enfrentava dificuldades financeiras constantes, problemas emocionais profundos e, acima de tudo, uma sensação de que algo estava faltando em sua vida. Cético em relação a promessas de prosperidade que ouvira por aí, ele decidira manter sua vida como estava. Mas uma nova esperança surgiu quando, em uma conversa casual, ouviu falar de algo que ele não podia ignorar: a prosperidade bíblica. Intrigado, ele se retirou para um lugar calmo e, com a Bíblia aberta diante de si, leu as palavras do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essas palavras, como uma lâmpada em sua mente, começaram a acender uma luz que ele nunca tivera. Em seguida, ele se deparou com Deuteronômio 28:1-14, onde se fala sobre as bênçãos que viriam sobre aqueles que obedecem a Deus com sinceridade. O homem olhou para os versículos com um olhar cético, mas algo profundo em seu coração parecia ansiar por essa verdade. Ele fechou os olhos e ponderou, mas sua mente ainda estava cheia de dúvidas. Como poderia alguém como ele, perdido em seus próprios erros e fracassos, alcançar tamanha prosperidade? Como poderia um homem comum ser alvo das bênçãos que a Bíblia prometia? Com um suspiro profundo, ele fechou a Bíblia e se recostou. Seu coração estava dividido entre a esperança que nascera e o peso de sua incredulidade. A dúvida se aninhava em seu peito como uma sombra, difícil de afastar. Será que Deus pode realmente transformar a minha vida? Pensou ele. Com essa dúvida, o primeiro dia terminou e ele se viu diante de uma escolha: seguir em frente com a fé que começava a brotar ou permanecer nas correntes da desesperança. A batalha estava apenas começando e o homem sabia que sua jornada de fé não seria simples. O segundo dia começou de forma semelhante ao primeiro, mas algo dentro dele parecia estar diferente. O homem, ainda em sua rotina diária, sentia uma agitação interna crescente. Os problemas financeiros que o assombravam continuavam, e sua mente estava cheia de ansiedade sobre o futuro. Ele não conseguia parar de pensar em como resolver sua vida, como poderia escapar da opressão que o cercava. A sensação de medo e a angústia da incerteza pareciam ser as únicas constantes em seu coração. Em um momento de desespero, ele se lembrou das palavras que lera no dia anterior. Decidido a encontrar algum consolo, ele pegou a Bíblia novamente e começou a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23:1-2. Enquanto as palavras ecoavam em sua mente, um alívio, embora sutil, parecia vir sobre ele. Deus, o pastor de sua alma, estava oferecendo descanso, paz. No entanto, a luta interna não cessava. Seus medos continuavam a gritar em seu ouvido e ele não sabia como confiar plenamente nesse Deus que parecia tão distante de sua realidade. À medida que o dia passava, o medo se intensificava. Ele estava consumido pela incerteza. Como poderia confiar em Deus quando os desafios à sua frente eram tão grandes? Será que Deus realmente me guiará? Ele se questionava. Mesmo assim, ele tentava se lembrar das palavras que leu em Jeremias 29:11. Mas o medo não dava trégua. Seu coração estava dividido entre a fé e a ansiedade. Ele sentia como se uma tempestade estivesse prestes a devastar tudo o que ele conhecia. Naquela noite, deitado em sua cama, ele orou com fervor, quase desesperado. Senhor, eu quero confiar em Ti, mas o medo me prende. Eu não sei como seguir em frente. Não sei como descansar em Ti. Enquanto orava, ele sentiu como se uma voz suave, mas firme, lhe dissesse: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele não entendeu tudo de imediato, mas algo dentro dele se acalmou.
A verdade começava a se infiltrar em seu ser. A paz que ele procurava não viria dos seus próprios esforços, mas sim do cuidado de Deus, do seu amor incondicional. O medo e a ansiedade ainda estavam presentes, mas ele começava a compreender que poderia escolher confiar, mesmo sem ver a solução imediata. Enquanto ele lutava com o medo, uma paz silenciosa começou a crescer dentro dele. Mas ele sabia que essa paz era apenas o começo de sua transformação. A batalha estava longe de ser vencida, mas pela primeira vez, ele sentiu que havia um caminho de fé a seguir. Ele se levantou da cama com uma nova determinação, com a sensação de que Deus, de alguma forma, começava a preparar seu coração para o que estava por vir. O terceiro dia trouxe uma sensação de inquietação ao coração do homem. Ele sabia que estava sendo chamado a algo maior, algo além das suas próprias forças e pensamentos. Enquanto refletia sobre os eventos que o haviam conduzido até ali, as palavras de Mateus 6,33 ecoaram em sua mente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele havia lido esse versículo anteriormente, mas naquele momento parecia diferente, como se um novo significado estivesse sendo revelado a ele. Ele começava a perceber que a prosperidade prometida na Bíblia não era apenas uma questão de riquezas materiais, mas sim de um alinhamento profundo com a vontade de Deus. Prosperidade não era apenas sobre o que ele poderia conquistar por si mesmo, mas sobre se submeter à autoridade divina e confiar que Deus supriria suas necessidades. Ele se questionou: será que ele estava pronto para colocar em prática esse tipo de fé? Ele sabia que isso exigiria mais do que palavras, exigiria ação. O medo ainda estava ali, rondando como um vulto, mas a promessa de Deus, presente nas Escrituras, começava a brilhar com mais clareza. Em Mateus 7,7, ele leu novamente sobre a promessa de que, ao buscar a Deus, ele responderia: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras começaram a penetrar em seu ser, preenchendo-o com uma força inesperada. Ele sabia que, para ver as promessas de Deus se concretizarem em sua vida, ele precisaria tomar uma atitude. Ele precisava buscar, pedir e bater as portas do reino de Deus. Foi quando se deu conta de que sua luta não estava apenas em esperar pelas bênçãos, mas em se alinhar ao propósito de Deus. Isso significava obedecer, sem hesitar, mesmo quando as circunstâncias não pareciam favoráveis. Ele começou a se questionar o que ele tinha a perder ao tentar viver dessa maneira. Talvez fosse hora de deixar de lado suas dúvidas e tomar o passo mais importante de sua vida, a obediência. No entanto, o conflito interno se intensificou. Ele estava sendo desafiado a deixar para trás as práticas que, por tanto tempo, o haviam confortado, mesmo que não o tivessem levado à verdadeira prosperidade. O desejo de buscar riquezas materiais de maneira própria, as tentações da autossuficiência, tudo isso estava agora sendo confrontado pela verdade das Escrituras. Ele sabia que Deus estava falando com ele, mas o desafio de confiar sem ver era imenso. Decidido a agir, o homem começou a aplicar em sua vida os ensinamentos que vinha absorvendo. Decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Começou a orar com mais intensidade, a buscar a sua palavra com mais profundidade e a tomar decisões baseadas no que aprendera, mesmo que seu coração ainda estivesse cheio de medo e insegurança. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não se tratava apenas de cumprir obrigações religiosas, mas de permitir que sua vida fosse moldada pela obediência. A luta interna entre a vontade de seguir suas próprias vontades e a obediência a Deus ainda era grande, mas ele havia dado o primeiro passo. O caminho de transformação começava a se abrir diante dele, e ele sabia que, mesmo que não visse imediatamente os resultados, a obediência era o início da sua verdadeira prosperidade. Enquanto refletia sobre tudo isso, ele sentiu uma sensação de paz, ainda que tênue, tomando conta de seu coração. Sabia que não estava mais sozinho nessa jornada. A cada dia que se passava, a promessa de Deus se tornava mais clara. Ele estava começando a viver a verdade de que, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele nos dá tudo o que precisamos. Na manhã do quarto dia, a vida do homem parecia desmoronar diante dele. Seus maiores temores estavam prestes a se tornar realidade. A crise financeira que o assolava não dava sinais de melhora. As dívidas que antes pareciam controláveis
agora eram um peso esmagador, e ele sentia a pressão crescente de não saber como sair daquela situação. As palavras de Jeremias 29:11 começaram a parecer distantes, quase irreais. Como poderia esperar um futuro de esperança quando o presente parecia ser um abismo de dificuldades? O medo e a ansiedade tomaram conta de sua mente. Em seus momentos de oração, ele implorava a Deus por socorro, mas à medida que a crise se aprofundava, ele se via cada vez mais impotente. Era como se o Senhor estivesse em silêncio, não respondendo às suas súplicas. Ele se lembrava da promessa de prosperidade, mas a realidade de sua situação parecia irredutível. Onde estava a prosperidade que Deus prometera? Onde estava a vitória que ele começava a acreditar ser possível? Foi então que, ao abrir a Bíblia, ele se deparou com um versículo que parecia endereçado diretamente à sua dor. Ele leu Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essas palavras penetram em seu espírito como uma espada afiada. Ele percebeu que não era apenas o sofrimento que estava enfrentando, mas uma oportunidade divina para crescer espiritualmente. A provação, em vez de ser uma maldição, era um instrumento de Deus para aperfeiçoá-lo. Ele sabia que a jornada de fé não seria fácil e que a verdadeira prosperidade não viria sem testes. Sua confiança em Deus estava sendo provada. Ele tinha que entender que a fé, quando é testada, produz perseverança, que essa perseverança o levaria a um caráter mais forte e a uma fé mais sólida. À medida que o dia passava, ele enfrentou decisões difíceis. Havia uma oferta de trabalho, mas ela implicava comprometer sua integridade e seus princípios. A tentação de aceitar aquela oportunidade para aliviar suas dificuldades materiais estava ali, batendo à sua porta. Mas ele sabia com clareza que isso seria uma traição aos princípios que começava a aprender. Ele lembrou das palavras de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não podia deixar que a pressão financeira o afastasse da sua obediência a Deus. Decidido a confiar, ele recusou a proposta que comprometia seus valores. Em seu interior ele sentiu uma paz, embora ainda houvesse dúvidas sobre o futuro imediato. Deus estava, de alguma forma, lhe mostrando que não poderia sacrificar sua integridade em troca de soluções rápidas. A verdadeira prosperidade não seria encontrada no caminho fácil, mas na obediência, mesmo quando as circunstâncias não pareciam favorecer. No final do dia, ao se deitar, o homem sentiu a dor de sua luta, mas também uma nova sensação de esperança. Ele sabia que os desafios ainda estavam à sua frente, mas agora ele compreendia que as provações eram instrumentos de crescimento. Ele havia tomado uma decisão crucial naquele dia: seguir o caminho estreito, o caminho da obediência, mesmo sem saber como as coisas se resolveriam. E enquanto refletia sobre o versículo de Romanos 5:3-5, ele se lembrava: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A provação estava longe de terminar, mas o homem sabia que ele estava sendo moldado por algo maior do que ele poderia entender naquele momento. Sua fé estava crescendo. A prosperidade que ele procurava estava começando a ser vista através da paz e da confiança em Deus, não nos resultados imediatos. Ele estava aprendendo a perseverar. O quinto dia trouxe uma nova revelação, embora ele não soubesse disso ainda. O homem estava cada vez mais consciente das bênçãos que surgiam, mesmo em meio às dificuldades. Ele sentia que Deus o estava guiando, apesar da luta constante que ainda enfrentava. As preocupações financeiras ainda eram grandes, mas ele começava a perceber que a verdadeira prosperidade não estava apenas nas riquezas, mas também nas atitudes de generosidade e bondade que ele poderia praticar. Em uma conversa com um amigo que também passava por dificuldades, o homem lembrou-se das palavras de Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Essas palavras começaram a penetrar profundamente em seu coração. O princípio de que a generosidade era uma chave para desbloquear as bênçãos de Deus parecia estranho a ele no começo, pois ele sempre acreditou que com seus recursos escassos precisava guardar tudo o que tinha para garantir sua sobrevivência. No entanto, naquele momento, ele sentiu que Deus o estava chamando para algo maior. Ele decidiu, com o coração ainda cheio de incerteza, ajudar o amigo, compartilhando uma parte dos poucos recursos que possuía. A ação foi difícil, pois ele não sabia como sua própria situação financeira se resolveria. Mas, ao entregar aquilo que tinha, ele sentiu algo mudar dentro de si, como se estivesse obedecendo a um princípio divino que não compreendia completamente, mas que acreditava ser verdadeiro. Nos dias seguintes, pequenas bênçãos começaram a surgir. Seu chefe, percebendo seu esforço e dedicação, ofereceu-lhe uma oportunidade de trabalho extra, um projeto que traria um bom pagamento. Era o tipo de favor que ele jamais esperaria e parecia ser uma resposta direta à sua ação de generosidade. Ele não sabia se era coincidência ou se Deus estava de fato trabalhando em sua vida, mas a sensação de que algo estava se movendo em sua direção foi inegável. Ao refletir sobre o que acontecera, ele lembrou-se de 2 Coríntios 9, 6, 7, onde Paulo ensina que quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com generosidade também colherá. Ele começava a entender que a prosperidade verdadeira não se tratava apenas de acumular riquezas, mas de semear generosidade, de abençoar os outros, sem esperar nada em troca. Ele sentia que, de alguma forma, essa generosidade começava a liberar algo em seu espírito, uma paz que ele nunca havia conhecido antes. Contudo, mesmo com as bênçãos visíveis, o homem ainda lutava internamente. Ele não podia evitar de se perguntar: será que posso realmente confiar que Deus suprirá todas as minhas necessidades? O medo de que a escassez voltasse a assombrá-lo ainda estava presente. Ele não tinha certeza de como as coisas iriam se desenrolar, mas sabia que havia algo poderoso na atitude de dar. Aquela experiência o estava moldando para uma vida de fé, não baseada no que ele possuía, mas em quem Deus era. Em um momento de oração, ele se lembrou da promessa de Filipenses 4,19: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus." Essas palavras não eram mais apenas um versículo distante. Elas se tornaram uma verdade pessoal e viva para ele. O homem estava começando a perceber que a verdadeira prosperidade de Deus não era simplesmente financeira, mas uma prosperidade espiritual que se refletia em sua capacidade de dar, de confiar e de viver em fé. Embora as dúvidas ainda se apresentassem, ele estava mais firme do que nunca na decisão de viver segundo os princípios de Deus. Ele entendia que, ao dar generosamente, não estava apenas cumprindo uma obrigação, mas estava experimentando uma transformação interna. Ele estava se tornando mais parecido com o caráter de Cristo, mais disposto a ajudar os outros, mais livre do egoísmo que sempre o aprisionou. O 5º dia chegou ao fim com uma sensação de vitória e, ao mesmo tempo, uma consciência crescente de que a jornada de fé não era algo que pudesse ser resolvido rapidamente. A prosperidade de Deus se desdobrava não apenas em suas finanças, mas na transformação de seu coração. Ele começava a entender que a verdadeira abundância vinha do seu relacionamento com Deus, da confiança em suas promessas e da obediência aos seus ensinamentos. A generosidade não era apenas um ato, mas uma maneira de viver, e com isso, ele sentia o poder do Espírito Santo em seu coração, guiando-o para o próximo passo da jornada. O 6º dia chegou, e com ele, uma luta interna mais forte do que qualquer outra que o homem já enfrentara. Ele começava a perceber que, apesar das bênçãos que estavam surgindo em sua vida, uma nova tentação começava a se infiltrar em seu coração. O desejo de acumular mais riquezas, de conquistar mais e mais, estava se tornando um peso, uma obsessão. Ele sentia o medo de que, caso não tivesse mais, não sobrevivesse. Ele havia experimentado a generosidade e visto seus frutos, mas agora, em meio às suas vitórias parciais, o desejo de manter tudo para si estava tomando força. Ele se lembrava das promessas de prosperidade, mas agora as entendia de maneira diferente. Ele queria mais dinheiro, mais estabilidade, mais controle. Em sua mente, isso parecia ser a resposta para todos os seus problemas.
Ele já não se sentia tão inseguro como antes, e a autossuficiência parecia ser a chave para manter o que havia conquistado. Foi então que ele se deparou com o aviso claro de 1 Timóteo 6, 9 e 10. Porque os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na destruição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Essas palavras fizeram seu coração estremecer. Ele compreendeu pela primeira vez que o amor ao dinheiro não se tratava apenas de querer riquezas, mas do desejo de controlar sua vida e o mundo ao seu redor. O problema não estava no dinheiro em si, mas na atitude que ele adotava em relação a ele. Ele percebia que a ganância começava a corroer sua fé, afastando-o dos princípios de Deus e colocando-o no centro de sua própria confiança. Ele estava, sem perceber, trocando sua dependência de Deus por uma busca incessante de controle sobre sua própria vida. À medida que refletia sobre isso, ele se viu diante de uma escolha difícil. O desejo de acumular riquezas estava se tornando uma obsessão, e ele precisava decidir se ia continuar a viver pela fé ou se permitiria que o amor ao dinheiro tomasse o controle de seu coração. Ele sentiu uma luta intensa em sua alma. A tentação era forte, e as ofertas de acumular riqueza estavam por toda parte. Cada vez que ele passava por um comércio, uma oportunidade parecia se apresentar, cada uma delas prometendo uma vida de conforto e segurança financeira. Mas no fundo, ele sabia que não era o conforto que Deus prometera, mas a segurança na fé e no reino de Deus. Ele orou desesperado, pedindo ajuda a Deus para resistir a essa tentação. Lembrou-se das palavras de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele compreendeu que não poderia servir tanto a Deus quanto ao dinheiro. Ele precisava escolher. Ele sentiu o peso dessa escolha, mas também a clareza de que o verdadeiro tesouro estava no reino de Deus e não nas riquezas temporais deste mundo. Naquele momento, ele fez uma decisão radical. Ele se afastou das tentações de acumular riquezas de maneira egoísta e, com isso, teve a sensação de que algo se quebrava dentro de si. O amor ao dinheiro, que até então dominava sua mente e coração, foi finalmente colocado no lugar certo, como uma ferramenta para o bem, mas não mais como um fim em si mesma. Ele lembrou das palavras de Jesus em Lucas 12:15. Vede e acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que tem abundância não consiste no que possua. O homem estava começando a entender que a verdadeira prosperidade de Deus não se tratava de acumular, mas de viver com um coração livre da ganância. Ele sabia que, ao fazer essa escolha, estava alinhando sua vida ao propósito divino, deixando de lado o egoísmo e buscando, em vez disso, a generosidade e a fé. Enquanto o dia se passava, ele sentia uma sensação de alívio e de libertação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservaria, mas sabia que a verdadeira prosperidade não era medida pela quantidade de bens que possuía, mas pela paz de espírito e pela obediência a Deus. O homem sentia que, ao resistir ao desejo de acumular riquezas de maneira egoísta, estava finalmente começando a viver a vida abundante que Deus prometera. O conflito dentro dele não estava completamente resolvido, mas ele sentia que estava no caminho certo. Ele havia tomado uma decisão que, apesar de difícil, começava a lhe trazer uma paz profunda. Ele não precisava da riqueza para ser próspero. Ele precisava de Deus. A verdadeira prosperidade não era algo que pudesse ser guardado em cofres, mas algo que se cultivava no coração. Ele estava aprendendo, finalmente, que a confiança em Deus é a chave para uma vida realmente próspera. Na manhã do 7º dia, o homem acordou com um peso incomum em seu coração. Ele não sabia ao certo porquê, mas sentia que havia algo do seu passado que precisava ser enfrentado. As dificuldades que passava atualmente, por mais intensas que fossem, estavam apenas arranhando a superfície de uma dor mais profunda, algo que ele havia ignorado ou enterrado por muito tempo. Enquanto refletia sobre isso, sua mente voltava para as escolhas que fizera no passado, escolhas egoístas, decisões precipitadas e os erros que lhe trouxeram até onde estava. Ele havia cometido muitos erros ao longo de sua vida, decisões financeiras erradas, falhas em relacionamentos e momentos de avareza e egoísmo.
Pensava especialmente no tempo em que agiu sem considerar as consequências, nos momentos em que priorizou a riqueza e o sucesso sobre a paz espiritual e a confiança em Deus. O peso da culpa parecia sufocá-lo. Ele sabia que essas falhas tinham levado ao caos que ele vivia hoje. Em seu coração, uma voz o desafiava. Você realmente pode ser livre disso? Você pode realmente mudar? Era a velha luta contra o arrependimento que o consumia com lembranças dos seus pecados. Ele temia que suas escolhas passadas o impedissem de viver a prosperidade prometida por Deus. A dúvida de que Deus o perdoaria e mudaria sua situação o consumia. Foi nesse momento que ele se lembrou das palavras de Jesus em Mateus 18, 21, 22, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão, e Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ele entendia que, assim como Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance, ele também precisava perdoar a si mesmo. A verdadeira prosperidade não seria encontrada em ter uma vida sem erros, mas em reconhecer a graça de Deus para redimir e restaurar até os maiores fracassos. Determinado a confrontar esse peso do passado, o homem se ajoelhou em oração. Ele buscou perdão por suas falhas, reconhecendo sua responsabilidade em cada erro cometido, mas também acreditando no poder da graça de Deus. Ele se lembrou de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A fé começou a crescer em seu coração, e ele sentiu o peso de sua culpa ser levado por Deus. Ele sabia que a verdadeira prosperidade começava ali, na aceitação do perdão divino e na disposição de seguir em frente com um coração transformado. Apesar da luta interna, o homem sentiu uma sensação de libertação enquanto orava, um alívio que ele nunca tinha experimentado antes. Ao confessar seus erros e pedir perdão, ele não só recebeu a graça de Deus, mas também se deu permissão para seguir em frente. Ele entendeu que o perdão não era uma opção apenas para os outros, mas também para ele mesmo. Sua jornada de fé não seria completa sem a paz interior que só o perdão poderia trazer. O capítulo trouxe uma reflexão profunda sobre o que realmente significava viver na prosperidade de Deus. Não era apenas uma mudança externa, mas uma transformação do coração. Ele percebeu que sua verdadeira liberdade vinha do perdão e da graça de Deus, e essa compreensão começou a gerar nele uma verdadeira paz. Ele agora podia olhar para o futuro com uma confiança renovada, sabendo que sua vida não estava mais determinada pelas falhas do passado, mas pela promessa de restauração que ele agora experimentava em Deus. Embora a jornada de transformação estivesse longe de ser concluída, o homem sentia que aquele passo, a decisão de enfrentar e lidar com seu passado, era crucial. Ele havia dado uma grande vitória ao deixar para trás a culpa e o arrependimento, e agora, pela primeira vez, sentia a verdadeira liberdade em Cristo. Ele estava pronto para seguir em frente, com um coração mais puro, mais confiável, e disposto a viver a plenitude das promessas divinas. O 8º dia trouxe consigo uma sensação de mistério e expectativa. O homem sentia que estava à beira de algo grande, como se Deus estivesse prestes a revelar algo profundo para ele. Ele já havia passado por muitas provações e testes até ali, mas sentia que ainda faltava algo. Ele sabia que a verdadeira prosperidade que tanto buscava não se limitava apenas à abundância material, mas algo mais profundo, algo que transformaria sua vida de dentro para fora. Foi em um momento de oração intensa, enquanto meditava nas Escrituras, que o homem teve um vislumbre da verdade divina que estava prestes a transformar sua jornada. Ele leu o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ao refletir sobre esse versículo, ele entendeu que até aquele momento ele tinha tentado encontrar respostas e soluções em seus próprios esforços e raciocínios, mas agora ele começava a ver que a verdadeira luz e direção para sua vida viriam apenas através da palavra de Deus. Enquanto continuava sua oração, a revelação começou a surgir com mais clareza. A prosperidade de Deus não se limitava ao que ele podia ganhar ou alcançar, mas estava intrinsecamente ligada à sua transformação espiritual, emocional e até mesmo relacional. A prosperidade que Deus oferecia não era apenas uma recompensa por um comportamento adequado ou pelo cumprimento de uma promessa de riquezas,
mas uma bênção que refletia a paz, a alegria e o propósito encontrados na obediência ao seu reino. O homem se lembrou da carta de João em 3 João, Ulaan 2, onde o apóstolo escreve: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A verdadeira prosperidade, ele começou a entender, não se tratava apenas de saúde ou de riqueza, mas da prosperidade da alma. Ele havia buscado tudo de maneira errada, concentrando-se demais nos bens materiais e nas preocupações terrenas. Agora, ele via que para alcançar a verdadeira prosperidade, ele precisava crescer espiritualmente, ser transformado pelo poder de Deus e alinhar sua vida com os princípios eternos do seu reino. Em um momento de clareza divina, o homem se sentiu como se uma luz iluminasse sua mente e coração. Ele percebeu que a prosperidade bíblica que Deus prometera não era uma prosperidade física e material acima de tudo, mas a transformação de seu caráter e de sua alma. Ele havia buscado a prosperidade com os olhos voltados para o mundo, mas agora entendia que Deus o estava chamando para um nível mais profundo de prosperidade, uma prosperidade que envolvia fidelidade, transformação espiritual e confiança em sua providência divina. Ele sentiu como se uma pesada cortina tivesse se levantado diante dele. As preocupações materiais e as ansiedades financeiras que antes dominavam sua mente, agora pareciam insignificantes em comparação com a paz interior que ele experimentava. Sua visão de prosperidade mudou radicalmente. Ele entendeu que a verdadeira prosperidade de Deus começa no coração, se espalha pela mente e reflete na maneira como ele vive, reage e se relaciona com os outros. Enquanto refletia sobre essa revelação, o homem se sentiu fortalecido e mais próximo de Deus do que nunca. Ele sabia que a caminhada de fé não era um caminho fácil, mas estava mais disposto do que nunca a seguir as orientações divinas. A revelação que havia recebido mudara sua percepção sobre a vida e ele estava pronto para viver uma prosperidade que não dependia de posses, mas de uma relação genuína com o Senhor. Com uma sensação de renovação, ele se levantou daquela oração, sentindo-se mais leve e mais cheio de esperança. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar, mas pela primeira vez, sentia que havia tocado a essência da verdadeira prosperidade. Deus o havia chamado para um novo nível de fé, uma fé que não se baseava nas circunstâncias externas, mas na transformação interna que somente Ele poderia proporcionar. A revelação havia aberto seus olhos para uma vida que transcende a materialidade e se fundamenta no reino de Deus, onde a verdadeira prosperidade se encontra. Ele sabia que, com essa nova perspectiva, o restante de sua jornada seria marcado por uma confiança mais profunda em Deus e por um comprometimento inabalável com sua vontade. A revelação que acabara de experimentar o havia equipado para o que estava por vir. Ele estava preparado para viver uma vida abundante, não com base no que possuía, mas no que Deus estava moldando dentro dele. O homem se sentia diferente. O peso da dúvida e da ansiedade havia diminuído, e ao invés disso, um novo vigor espiritual preenchia seu ser. O que antes parecia distante e difícil de compreender agora estava se tornando claro. Ele havia experimentado a transformação em sua maneira de ver a vida, e a revelação de que a verdadeira prosperidade estava em Deus e não em riquezas materiais havia se aprofundado em seu coração. A prosperidade bíblica não era algo que acontecia apenas no mundo físico, mas algo que começava a se refletir em sua alma e espírito. Ele sabia que essa transformação não era algo que aconteceria de um dia para o outro, mas que ele agora possuía uma nova perspectiva e uma compreensão mais profunda da verdadeira prosperidade. Ele se lembrou do que lera em 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O verdadeiro crescimento espiritual não era apenas sobre prosperidade material ou a resolução de problemas temporais. Era sobre uma transformação completa da alma, onde a paz, a confiança em Deus e a alegria seriam as características que mais definiriam sua vida. Aquele novo entendimento começou a moldar suas ações e atitudes diárias. Ele sabia que o caminho para a verdadeira prosperidade passava por uma vida de obediência, disciplina espiritual e busca constante pela presença de Deus. Cada dia se tornava uma oportunidade para aplicar os princípios divinos em sua vida, não por obrigação,
mas por amor e gratidão pela transformação que experimentava. Ele se comprometeu a ser mais generoso, a ajudar os outros, a viver com uma paz interior que não dependia de suas circunstâncias externas, mas da confiança que depositava em Deus. Enquanto caminhava por essa nova jornada, ele percebeu como sua vida estava mudando de forma sutil, mas profunda. Ele estava começando a vencer as antigas lutas contra o medo e a ansiedade. Ele não estava mais consumido pelas incertezas do futuro, pois sabia que Deus cuidaria de suas necessidades. Ele se lembrou das palavras de Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Com essas palavras em mente, ele começou a perceber que, embora as dificuldades financeiras ainda existissem, ele tinha agora uma paz que transcende qualquer coisa que o dinheiro poderia comprar. Com o tempo, ele também notou como sua maneira de se relacionar com os outros estava sendo transformada. A generosidade que ele tinha começado a praticar se tornou mais natural, não como um esforço para alcançar bênçãos, mas como uma expressão genuína do que Deus estava fazendo em seu coração. Ele começou a ver as necessidades ao seu redor de maneira diferente, e sua capacidade de ajudar os outros aumentava à medida que sua confiança em Deus se fortalecia. Além disso, ele notou uma mudança em sua saúde emocional. Antes, ele vivia constantemente em um estado de estresse e preocupação, mas agora, ao confiar em Deus e praticar os princípios de sua palavra, ele experimentava uma calma interior que o sustentava mesmo nos momentos mais difíceis. A paz que ele agora sentia não era uma paz que o mundo poderia dar, mas uma paz que vinha de Deus. Ao se deitar naquela noite, ele refletiu sobre tudo o que acontecera até ali. Ele sabia que ainda havia mais a aprender, mais desafios a enfrentar, mas algo dentro dele estava seguro. A verdadeira prosperidade de Deus não se tratava do que ele possuía, mas de quem ele estava se tornando. Ele estava sendo moldado à imagem de Cristo, e essa era a prosperidade que ele agora buscava. A cada dia, ele sabia que sua fé estava crescendo, que seu caráter estava sendo transformado e que a verdadeira abundância era encontrada em viver de acordo com os princípios do reino de Deus. A transformação que ele havia experimentado não era apenas uma mudança de circunstâncias, mas uma mudança profunda e duradoura de seu coração. Ele se tornava mais parecido com Cristo, e isso era a verdadeira prosperidade. Com os olhos fixos no futuro e com um coração cheio de gratidão, ele agora sabia que a jornada de fé era o que realmente traria prosperidade para a sua vida. Não era sobre as bênçãos temporais, mas sobre a obra de Deus em seu espírito, e ele estava ansioso para ver como essa transformação continuaria a se desdobrar nos dias que viriam. O 10º dia chegou, e com ele uma grande crise. O homem que, até então, tinha experimentado uma jornada de crescimento espiritual e transformação, agora se via diante de um desafio que ameaçava tudo o que ele havia conquistado até aquele momento. A confiança que ele tinha em Deus estava sendo desafiada mais uma vez. As dificuldades financeiras que ele pensava ter superado se tornaram ainda mais intensas. Um inesperado revés financeiro colocou tudo em risco. Seu emprego estava em perigo, suas dívidas aumentaram e a sensação de desespero tomou conta de sua mente. Ele sentia que, apesar de todos os passos que havia dado em fé, essa era a prova que poderia derrubá-lo. O medo tomou conta de sua alma e ele se perguntou: será que vale a pena continuar crendo nas promessas de Deus? Será que ele ainda me sustentará como prometeu? A luta interna era intensa. Ele estava tão perto de alcançar a verdadeira prosperidade espiritual, mas agora o medo e a dúvida pareciam querer destruí-lo. Ele se lembrou de Hebreus 12:11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. O homem começou a entender que esse sofrimento não era algo que Deus estava permitindo por maldade, mas para amadurecê-lo ainda mais. A provação que ele estava enfrentando era uma oportunidade para fortalecer sua perseverança, para testar e solidificar sua fé. Ele orou com mais intensidade do que nunca, entregando suas preocupações nas mãos de Deus. Lembrou-se de Tiago 1:2-4, que ensinava que as provações produzem perseverança e que a perseverança leva à maturidade espiritual. Meus irmãos,
Tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essas palavras acalmaram seu coração. Ele começou a perceber que essa crise não era um obstáculo à prosperidade de Deus, mas um meio pelo qual Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé. Enquanto a crise se desenrolava, o homem foi desafiado a continuar obedecendo a Deus, mesmo quando as respostas e soluções não pareciam vir imediatamente. Ele sentiu que a verdadeira fé não era apenas confiar em Deus quando tudo ia bem, mas continuar confiando e obedecendo, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas. Ele sabia que Deus não havia prometido uma vida sem dificuldades, mas uma vida onde ele estaria presente em meio às dificuldades. A luta estava longe de ser vencida, mas naquele momento ele fez uma escolha. Decidiu mais uma vez entregar seus medos e ansiedades a Deus. Ele sabia que, ao fazer isso, estava não apenas colocando sua confiança em Deus, mas também permitindo que sua fé fosse refinada. Ele sentiu que essa era a última prova, o momento decisivo onde sua confiança em Deus seria solidificada de uma vez por todas. Naqueles dias de angústia, ele lembrou de Romanos 5:3-5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele viu, pela primeira vez, que o sofrimento e as dificuldades não eram apenas obstáculos, mas etapas de um processo que o levariam a um lugar de maior confiança e esperança em Deus. Ele começou a perceber que a prosperidade espiritual que ele tanto buscava não era algo que viria facilmente ou sem sofrimento, mas algo que seria forjado nas dificuldades da vida. Em um momento de oração profunda, o homem entregou sua vida, suas preocupações e seu futuro completamente nas mãos de Deus. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez, ele se sentiu em paz. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, ele estava confiando em Deus de uma maneira mais profunda do que nunca. A crise financeira ainda não tinha sido resolvida, mas ele sentia uma força espiritual que nunca tivera antes. Ele havia experimentado um novo nível de fé, onde, apesar das dificuldades, ele sabia que Deus estava com ele, sustentando-o. Ele sabia que a verdadeira prosperidade não era algo que ele pudesse alcançar por seus próprios esforços, mas algo que Deus concederia a ele, conforme sua fidelidade e confiança nele. O teste final, embora difícil, havia se tornado um meio de crescimento espiritual. Ele estava aprendendo a confiar em Deus de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Mesmo em meio ao sofrimento, ele sentia a presença de Deus mais próxima do que nunca e sabia que a prosperidade verdadeira que ele buscava viria da sua fé em Deus, não das circunstâncias ao seu redor. Ele estava mais forte, mais resiliente e mais determinado do que nunca a seguir o caminho da fé, independentemente dos desafios que surgissem. O 11º dia trouxe consigo um alívio inesperado, mas uma paz ainda mais profunda. O homem havia enfrentado a batalha mais difícil de sua jornada, aquela que parecia estar prestes a esmagá-lo. A crise financeira ainda não havia sido completamente resolvida, mas algo dentro dele havia mudado de forma definitiva. Ele sentia em seu coração uma certeza inexplicável de que Deus estava com ele, mesmo nas dificuldades. Ele começou a perceber que a verdadeira prosperidade de Deus não se tratava de uma simples troca de dificuldades por riquezas ou sucesso material. A verdadeira prosperidade era uma transformação interior. Ele havia se submetido ao processo de crescimento espiritual que Deus estava permitindo em sua vida. E agora, pela primeira vez, ele experimentava uma paz que transcendia as circunstâncias. Enquanto ainda lidava com os desafios financeiros, ele se lembrou das palavras de Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Ele entendia agora que Deus não prometera uma vida sem dificuldades, mas uma vida onde ele supriria cada necessidade com fidelidade, de acordo com sua perfeita vontade. Aquele foi um dia de reflexão. O homem sabia que a perseverança na fé o havia levado até ali,
e que Deus estava trabalhando de maneira profunda e invisível para trazer a transformação completa que ele havia buscado. Ele sentiu uma gratidão imensa por tudo o que havia aprendido até aquele momento. Sua confiança em Deus havia sido refinada no fogo das provas, e ele agora entendia que a verdadeira prosperidade não se limitava às riquezas ou ao sucesso, mas se refletia em uma vida cheia de paz, confiança, fé e um coração transformado. Durante aquele dia, ele viu pequenos sinais de que Deus estava começando a agir em sua vida de maneira clara. Um velho amigo o procurou para ajudá-lo em uma situação financeira delicada, oferecendo-lhe um trabalho que ele jamais imaginaria. Ele recebeu um pequeno auxílio financeiro que lhe deu um novo fôlego. As portas começaram a se abrir de maneira surpreendente, e ele sabia que essas bênçãos eram frutos de sua perseverança na fé. Mas mais do que isso, ele sabia que essas bênçãos não eram o fim, mas apenas o reflexo da transformação que ele havia experimentado. Ele entendeu, finalmente, que a verdadeira prosperidade não era sobre o que ele possuía, mas sobre quem ele estava se tornando. A fé e a obediência a Deus em meio às dificuldades haviam se tornado sua maior riqueza. Ele compreendeu que a verdadeira prosperidade bíblica era, antes de tudo, espiritual. Era um estado de coração, onde ele podia descansar plenamente em Deus, sabendo que ele cuidaria de todas as suas necessidades. Naquela noite, ao se deitar para descansar, o homem sentiu uma grande alegria, não porque seus problemas financeiros haviam sido completamente resolvidos, mas porque sua fé havia se fortalecido. Ele estava mais próximo de Deus do que nunca. Ele sabia que a jornada de transformação espiritual ainda continuaria, mas ele agora se sentia mais preparado, mais fortalecido e mais confiante no amor e na fidelidade de Deus. Ele se lembrava da promessa de Romanos 8:28 que dizia: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Ele acreditava que, mesmo nas provações, Deus estava trabalhando para o seu bem, e ele se entregava completamente a esse propósito divino. O homem sabia que o caminho da fé não seria fácil, mas agora ele estava mais determinado do que nunca a seguir. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse, confiando que, com Deus ao seu lado, ele poderia vencer qualquer desafio. Ele tinha agora uma perspectiva completamente nova sobre prosperidade, e sua vida era um reflexo dessa transformação. Ele sentia que a verdadeira vitória não era medida pelas circunstâncias externas, mas pela confiança em Deus e pela fé que ele agora possuía. A fé e a perseverança o haviam levado a um novo nível de prosperidade. Ele estava mais do que pronto para enfrentar o próximo dia, sabendo que, não importa o que acontecesse, Deus estava com ele em cada passo da jornada. A verdadeira prosperidade que ele buscava agora estava clara em seu coração. Uma vida de fé, obediência e confiança em Deus, que se refletia em uma paz inabalável e uma alegria duradoura. Ele sabia que a vitória estava em viver pela fé, e ele estava pronto para continuar a jornada, com a confiança de que Deus nunca o abandonaria. Ele havia encontrado a verdadeira prosperidade, e em seu coração, ele sabia que isso era apenas o começo de algo ainda maior que Deus tinha reservado para ele. O último dia chegou e o homem se sentia diferente. Ele estava mais forte espiritualmente, mais firme em sua fé, e a prosperidade de Deus que ele buscava não era mais um conceito distante, mas uma realidade vivida em sua alma. Olhou para trás, para a jornada que havia percorrido, e viu claramente a mão de Deus em cada passo, moldando-o, desafiando-o, finalmente transformando-o. Ele agora entendia que a verdadeira prosperidade não estava na abundância material, mas na transformação interior, que vem de viver em alinhamento com o propósito divino. O homem refletiu sobre todos os momentos de dificuldade que enfrentou, as crises que pareciam insuperáveis e as provações que testaram sua fé. Mas em cada um desses momentos, ele descobriu algo mais profundo sobre a natureza de Deus, sua fidelidade, sua provisão, sua graça e seu amor incondicional. Ele sabia que a prosperidade de Deus era muito maior do que qualquer ganho material. Era uma prosperidade que envolvia paz, alegria, perdão e um coração alinhado com a vontade divina. Ele se lembrou do versículo de Mateus 7:7 que dizia: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." Ele havia buscado, ele havia batido à porta de Deus,
E Deus havia respondido com mais do que ele poderia imaginar. Não apenas respondeu suas necessidades materiais, mas o transformou, renovando sua mente e espírito. Ele se tornou alguém que confiava em Deus plenamente, que buscava primeiro o reino de Deus e que agora vivia a verdadeira prosperidade, não em termos de riquezas, mas de uma vida de fé e paz. O homem, agora com o coração completamente transformado, percebeu algo ainda mais profundo. Ele não precisava mais procurar por bênçãos ou promessas, pois elas estavam sendo derramadas sobre ele de maneira inesperada, como um fruto natural da sua caminhada de fé. Ele se lembrou das palavras de Filipenses 4:19, "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus." Ele havia aprendido que a verdadeira prosperidade era viver em confiança em Deus, sabendo que Ele cuidaria de todas as suas necessidades, não com base no que ele possuía, mas no quanto ele confiava na fidelidade de Deus. Em um momento de reflexão profunda, o homem se ajoelhou, agradecendo a Deus por tudo o que ele fizera em sua vida. Ele sabia que a jornada de fé nunca seria fácil, mas estava em paz. Ele havia superado seus medos, suas ansiedades, seus erros passados e, finalmente, se entregado totalmente à vontade de Deus. Ele agora estava vivendo a vida que sempre imaginou, uma vida de propósito, confiança e verdadeira prosperidade. A verdadeira vitória que ele experimentou não foi a resolução de todas as suas dificuldades, mas o conhecimento de que Deus estava com ele em cada momento. A verdadeira prosperidade estava na transformação do seu coração e na confiança absoluta de que Deus cumpriria cada promessa que fez. Ele sabia que Deus nunca o abandonaria, independentemente das circunstâncias externas. Ele levantou os olhos para o céu, com gratidão e esperança renovadas, e sentiu a paz de Deus inundando seu ser. Sua jornada não terminara ali, mas ele agora sabia que tinha tudo o que precisava para viver a vida que Deus havia planejado para ele. Ele estava pronto para compartilhar essa nova vida com os outros, testemunhando da fidelidade de Deus e do poder transformador da fé. A história de sua jornada de fé se tornara uma história de transformação e libertação. Ele agora compreendia a verdadeira prosperidade, uma vida de fé, confiança e obediência a Deus, que resulta em paz e alegria, independentemente das circunstâncias. Com essa certeza no coração, o homem saiu daquele dia com um novo propósito, pronto para viver em plena prosperidade. Uma prosperidade que não é medida pelo que se possui, mas pela profundidade do relacionamento com Deus e a transformação contínua do coração. Ele sabia que a caminhada de fé seria eterna, mas ele também sabia que, com Deus ao seu lado, ele estava mais do que preparado para viver tudo o que Deus tinha reservado para ele. E com isso, ele se sentiu completamente livre, experimentando a verdadeira liberdade e prosperidade que só podem vir da plena confiança em Deus. E assim, sua história, que começou com dúvidas e dificuldades, terminou em vitória, em transformação e em uma vida que refletia a glória de Deus. Ele finalmente entendeu que a verdadeira prosperidade não estava no que ele possuía, mas no que Deus estava fazendo em seu coração. E isso era o suficiente para viver plenamente em sua paz e em sua abundância. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.